Depois você compartilha. Demora um pouco para a gente. Bom dia, estamos aqui no Casarão dos Gonzaga com mais uma edição do projeto Live em Casarão. É o projeto Patrimônio Cultural sem sair de casa. A ideia do projeto é levar todo esse patrimônio que a gente tem em Caldas Novas, levar a arte, levar a cultura, para que vocês aí consigam captar um pouquinho, né, do que as pessoas estão fazendo, o que a gente está passando, como as artes, né, têm lidado com essa situação de pandemia. Estamos aqui separadas com os devidos cuidados, as meninas com álcool em gel. Elas preferiram, né, tirar a máscara porque elas têm dificuldade em falar com a máscara, né? Mas a gente pede aí que vocês, ao saírem de casa, usem. Elas chegaram aqui, guardaram devidamente as suas máscaras. E nesse momento elas fizeram esta opção por achar que aqui estão em segurança pela distância que estão uma das outras. Estou aqui ao meu lado, a Helena Carvalho. Ela é graduada em Biblioteconomia pela UFG, especialista em letramento informacional também pela UFG. Coordenou as bibliotecas logo que foi criada a Faculdade 7 de Setembro, a biblioteca da Unicaldas, da UEG, e atualmente temos a honra de tê-la como diretora da Biblioteca Municipal Josino Bretas. Na sequência, a Miriam Pereira Galtério Bisotto, graduada em Pedagogia, graduada em Letras, mestre em Linguística pela UFO, Minas Gerais, e apaixonada pela literatura. Kênia Rodrigues, graduada em Letra, mestre e doutora em Linguística pela UFG, e o enfoque dela de pesquisa sempre foi literário. Ela foi professora atuante nas escolas particulares de Caldas Novas, também na UFG Campus Goiânia e na UEG Campus Caldas Novas. Ao anunciar, né, essa live, eu disse que as pessoas iriam conhecer as guardiãs da leitura de Caldas Novas. Então, aqui estão, né, as guardiãs, as pessoas que têm movimentado os grupos de leitura em Caldas Novas e têm arrumado soluções diferentes aí no dia a dia deste isolamento e distanciamento social. Bom, a gente vai iniciar, né, esse bate-papo. Primeiro, quero saber como esse despertar, né, dessa paixão de cada uma de vocês pela leitura, como que isso se deu na vida de vocês e como que a leitura pode ajudar no isolamento social. Ela como companhia das pessoas, a ficção como fuga à realidade, um momento em que as pessoas se desligam dos problemas. Então, a relação de vocês com a leitura e o que ela pode fazer nesses tempos de isolamento e distanciamento social. Bom dia, é um prazer, né, estar aqui e para falar de um tema tão importante que é a leitura. Bom, a leitura me fisgou desde a infância, né? Eu me lembro da minha mãe, mesmo semi-analfabeta, e meu pai também. O que nós pedíamos para ele era o presente, era livros, né? Então aquelas antigos vendedores de livros que passavam nas escolas com aquelas coleções maravilhosas. Eu lembro de eu e minhas duas irmãs implorávamos, né, para o meu pai comprar aquela coleção. E algumas, eu lembro de duas coleções que ele comprou para nós e que a minha mãe lia para nós, mesmo com a sua pouco entendimento de leitura, né? Ela tinha até o terceiro ano, mas todos os dias ela lia para nós. E como nós éramos três, uma ficava de cada lado e a outra entre as suas pernas para poder ver as figuras e ouvir a leitura. Então essa é uma memória que eu trago desde sempre. E quando eu entrei na faculdade de biblioteconomia, que eu li lá, né, eu ia fazer sociologia, ciências sociais, e quando eu li sobre biblioteconomia, eu falei, não, é isso daqui que eu devo fazer, que eu preciso fazer.
E depois eu fui pensar, por que eu fui para esse caminho, né? Dos livros, da leitura, da fantasia, da ficção. E eu me lembrei exatamente desses momentos com a minha mãe, no momento de leitura. Então, a leitura está impregnada, não somente em mim, mas eu acho que em toda criança, em todo ser humano. E para começar, eu faço essa abertura, né, de como que a leitura está e sempre esteve na minha vida. Então, bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje participando dessa live. A minha história também com a leitura começou desde muito cedo. Na verdade, não era uma casa que tinha muitos livros, porém eu tinha um avô que gostava demais de ler, apesar de também praticamente somente alfabetizado, assim, pouco estudo, mas sempre tinha uma consideração pelos livros. Eu via aqueles livros, me chamava a atenção, e ele também proporcionava que esses livros chegassem a mim. Bom, aí teve uma coleção que marcou demais a minha vida, até eu trouxe aqui para mostrar, que foi a coleção ABC, que são 6 livros, e um dos livros tem a história do Pedrinho Vai ao Médico. E meu pai me contava essa história aqui praticamente todos os dias. Nós também, Helena, éramos 3 filhas, e gostávamos também dessa leitura, mas eu lembro muito de momentos assim que ele sentava ao lado na minha cama e contava a história. E ele me perguntava, qual a história que tu vai querer que eu te conte? E eu tinha uma certa... assim, ficava naquela história lá, né? Eu queria, não, conta a história do Pedrinho Vai ao Médico. E aí isso tinha um grande significado na minha vida, e acho que me marcou realmente muito, porque daí também outros livros chegaram, os livros, assim, depois também muito pela escola, né, chegaram, mas infelizmente eu vivi numa cidade que a gente não tinha fácil uma biblioteca, nem uma livraria, mas esses livros conseguiram chegar a ponto também de me fisgar como leitora. E eu vejo, Gabriela, que tu já levantaste aí uma questão, da literatura, pelo menos na minha vida, da leitura e da literatura especificamente, é assim como uma companhia. Quando eu nunca estou só, quando eu estou com um livro lendo, ou talvez mais de um também em alguns momentos, mas aí eu tenho aquela história que me acompanha e que, na verdade, me dá uma sensação boa de companhia, de afeto, de aconchego. Bom dia. Eu também quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É uma experiência nova, acho que para muitos de nós é uma experiência nova. E eu estava pensando nas minhas primeiras experiências com leitura, mas, na verdade, eu pensei melhor. Meus 2 avós gostavam de contar histórias. Um deles dizia que era parente de lobisomem, inclusive. Histórias de lobisomens na família era muito engraçado. E a gente não acreditava muito, não, mas achava as histórias muito boas. E era comum, quando a gente sentava do lado, eles começavam a contar. Quando eu era criança, quando eu morava em tal lugar. E quando eu fui para a escola, a primeira escola em que eu estudei, ela tinha uma biblioteca razoável, eu gostava de andar por lá, tinha muita coisa. Mas quando eu mudei de escola, eu tinha uns 10 anos. E ela era imensa, a biblioteca. E eu cheguei na bibliotecária e falei, que livro que é bom para mim? Ela olhou uma estante e falou assim, começa pelos mais estragados. Eu gosto dessa história. Os mais estragados eram os mais lidos, né? E eu comecei pelas coleções, né? Aquelas coleções assim, enfileiradinhas, ia do número 1, 2, 3, Agatha Christie, coleção Vagalume. Nossa, acho que eu devorei todos eles, os que existiam na época. E isso foi construindo um pouco da leitora que eu me tornei depois. Eu gosto muito de ficção, gosto muito da narrativa, e pouca paciência para esses livros argumentativos, né? Mas na narrativa, o interessante é reconhecer dentro de cada história uma representação de histórias de pessoas comuns, de pessoas como nós. Entender e encontrar dentro das histórias, das relações, né? Das relações imaginárias, as nossas relações reais. E isso me trouxe, né, para a faculdade e para esse momento de hoje. Eu queria só acrescentar aqui nessa primeira fala,
que eu me lembro dessas duas coleções. Eram seis exemplares. E como nós éramos 3, a gente falava assim, quando a gente crescesse, que a gente casasse, que aquela herança ia ser dividida igualmente para quando cada uma saísse. E infelizmente, né, a vida nos leva por caminhos tão distantes e esses livros se perderam. Mas quando eu cheguei aqui em Caldas Novas e eu fui trabalhar na recém-criada Faculdade 7 de Setembro, eu encontrei essa coleção lá. E foi uma nostalgia, foi um encontro tão gostoso, né? Mas como eu era bibliotecária, eu não podia pegar aqueles livros, né? E nem como leitora. Mas eles estavam ali, então eu me senti tão acolhida, né, naquele momento. E é tão importante a escola, as instituições, ter, né, uma biblioteca. E isso é uma lei, né? Venci agora essa lei em 2020 e foi prorrogada para mais 4 anos a obrigatoriedade de toda instituição, pública ou privada, ter uma biblioteca para os seus estudantes. Eu gostaria aqui também de aproveitar que a Kênia falou a questão do livro estragado, né? O que seria, então, o livro estragado? Porque... E pegando também esse gancho, Helena, que tu falaste das bibliotecas escolares, na verdade, as pessoas muitas vezes querem conservar o acervo de tal forma que ele fique praticamente intocável. Eu já vi isso acontecer aqui em Caldas Novas. Então, assim, tem uma biblioteca. Não, se a biblioteca, se o livro não tiver um fluxo de saída, de leitura, não está realmente confirmando que aquele espaço ali é uma biblioteca. Então, a biblioteca, nas escolas, precisa ter até orgulho dos seus livros que estão manuseados, que estão ali bastante folhados, que vão ficando amarelados. Por quê? Porque eles vão ter, pelo menos parece que uma significação aí de que são livros que estão sendo lidos, né? Conseguido alcançar a trajetória aí final, que é de chegar ao leitor e esse leitor fazer o uso dele. Então, vamos ler, claro que com os cuidados, né, com os nossos livros e com os livros que a gente pega na biblioteca, pega de um amigo, porém, cada vez que o livro é lido, vai ficar um pouco também da história de alguém ali nas páginas daquele livro. Eu estava aqui perguntando para a Gabriela se a gente já tinha comentado a primeira questão aqui de um cronograma que ela passou para nós, que a leitura pode ajudar, né, no isolamento social? Eu digo não só que pode, mas que deve, e com certeza ajuda. Sobretudo a leitura de ficção, né? Nós temos um termo aí que está sendo bastante usado já há algum tempo, que é a biblioterapia. Ou seja, usar da leitura dos livros, sobretudo de ficção, como terapia, né? Então, já existem pesquisas nesse âmbito já há muito tempo, mostrando a eficácia da leitura em grupo ou isoladamente, né, que neste momento nós estamos em momento de isolamento. Então, a nossa leitura está mais solitária do que nunca. Mas em nenhum momento nós estamos só, porque nós temos esse canal aqui que é de compartilhar, né, e mais para frente nós vamos falar desses meios de compartilhamento da leitura, né? Então, eu queria frisar isso, que a leitura, ela ajuda e muito, ela é uma terapia, né? Tem uma frase aqui do Máximo Gorki, que eu coloquei convidando as pessoas. A literatura, ela ajuda o homem a entender a ele mesmo, né? Então, através do momento da leitura, desse ato de ler, eu me coloco no lugar do outro. E desenvolve, então, a empatia em nós, seres humanos. E essa é uma pesquisa que vem sendo feita desde o século passado, né? A revista Ciência, desde do meados do século passado, tem surgido a questão da mente, né? De estudar a mente e saber como que esse ato de ler tem influenciado na nossa relação com o outro, né? E gostaria de saber se a Miriam tem alguma coisa a acrescentar nisso. Kênia também?
A leitura de ficção, né? Acho que a gente pode focar na leitura de ficção, que é o foco. A leitura, ela é isso mesmo, ela nos transporta para um outro lugar, ela tira a gente do lugar, há uma quebra no espaço-tempo para um outro espaço-tempo. Então, a gente entra no lugar de uma outra pessoa, numa vida de uma outra pessoa, numa outra realidade. E essa outra realidade, ela tanto nos alivia da realidade, se ela for pesada, quanto nos empresta um pouco de amadurecimento, que é como se a gente tivesse vivido um pouco aquilo, mesmo que virtualmente, porque acontece na imaginação, mas é como se a gente vivesse uma outra experiência, se a gente tivesse um outro contato, tivesse uma outra vida, a possibilidade, né, de ser uma outra pessoa, mesmo que momentaneamente. E isso alivia um pouco a carga, né, para quem tem uma vida pesada, tensa, difícil, alivia um pouco o espírito, né. E quando a gente fala, né, nessa literatura, nessa leitura em tempos de isolamento, há um outro ponto que a gente precisa abordar, que são as escolhas, né? A gente tem que ter também o cuidado nas escolhas com aquilo que vamos ler, algo que não acontece comumente, né? É o livro que nos atrai, não a gente que vai em busca dele. Mas nesse momento pelo qual estamos passando, as obras densas, pesadas, muitas vezes nos tornam mais preocupados do que aquilo, né, que o mundo já tem nos levado. Então, a gente precisa também ter cuidado com esse equilíbrio emocional, né, que a literatura ela tem esse poder de nos tornar mais reflexivos. E quanto mais densa essa obra, talvez uma inquietude maior com as coisas que estão acontecendo. Então, não é uma leitura alienada, mas a gente tem muita opção. Quando eu falei na obra como Fuga à Realidade, na verdade, eu estou usando aqui o conceito do Barthes, né? Do texto como prazer, a literatura como deleite, né? A gente tem várias formas de enfocar a literatura, mas aqui o que a gente está discutindo nesse momento, né, da leitura, é a leitura pelo prazer de ler. Né? E esse prazer de ler, ele também está associado à leveza, mas isso também depende das escolhas que a gente está fazendo. Quando a gente começa a conversar com os alunos, os primeiros passos deles lá no início da universidade, a gente usa muito esse livrinho, né, o que é leitura. Todo curso, né, sempre tem um que eu brinco. Toda disciplina, toda ementa que a gente pega, a gente tem um que é. E na nossa área, né, a gente usa muito o que é leitura. E tem um momento em que, esse é da Maria Helena Martins, tem um momento em que ela diz o seguinte: a leitura vai além do texto e começa antes do contato com ele. O leitor assume um papel atuante, deixa de ser mero decodificador ou receptor passivo. E o contexto geral em que ele atua, as pessoas com quem convive, passam a ter influência apreciável em seu desempenho na leitura. Isso porque o dar sentido a um texto implica sempre levar em conta a situação deste texto e do seu leitor. E a noção de texto é ampliada, não mais fica restrita ao que está escrito, mas abre-se para englobar diferentes linguagens. Então, é aquilo que o Bakhtin traz para a gente com as relações dialógicas, né? Que a gente traz com a gente não só aquilo que a gente está lendo, não só a interpretação daquilo que a gente está lendo, mas tudo aquilo que a gente viveu antes daquele momento de leitura. Então, a leitura em tempos de pandemia, né, que é o tema dessa nova live, dessa nossa live, para quem chegou agora. Sou Gabriela Zeredo, secretária de Cultura. Estamos aqui recebendo Helena Carvalho, Miriam e Kênia, para discutir leitura em tempos de pandemia. Então, quando a gente fala nessas relações dialógicas, naquilo tudo que o leitor traz de carga para o texto, agora a gente tem que ter uma reflexão diferente, né? Antes, a gente eu particularmente, tenho uma tendência a buscar essas leituras que sacodem um pouco, né, que mexem com a gente, que desestruturam para que você se reestruture.
E como que fica isso nesses tempos, né? Qual é essa leitura que vai poder tirar a gente do distanciamento, do isolamento, mas ainda ser aquela coluna vertebral e nos manter aí firmes e equilibrados? Falando um pouquinho ainda disso que você mencionou aí com relação às escolhas, eu vou ler só um trechinho aqui do que a revista eScience publicou. Em meados do século passado, surgiu a teoria da mente, descrita pela revista então, eScience, como a capacidade humana de compreender que as outras pessoas têm crenças e desejos e que elas podem ser diferentes das suas próprias crenças e desejos. Um outro estudo publicado em 2013, na mesma revista, descobriu justamente que os leitores de literatura de ficção costumam se sair melhor quando testados a respeito dessa teoria da mente. Ou seja, eles compreendem melhor o fato de dos seres humanos têm opiniões diferentes. Em 2017, outra pesquisa sobre a empatia e a leitura examinou essa relação poderosa, né, de se colocar no lugar do outro. Entre os participantes, então, alguns foram convidados a ler o conto Saffron Dreams, que é Açafrão, Sonhos de Açafrão, de uma autora paquistanesa. E o que aconteceu, né, com essa pesquisa? Enquanto os outros, uns foram convidados a ler esses contos, e os outros receberam apenas um roteiro do que dizia essa leitura, né? Depois, todos eles foram expostos, né, a fotografias de olhares e estimulados a supor o que cada um dos fotografados estavam pensando e sentindo. Os que leram o conto, aliás, viram com empatia semelhante o rosto de pessoas árabes e de pessoas brancas, diferente daqueles que não leram, que apenas escutaram a história, né? Então, a gente já sabe aí que entre um livro de ficção e uma biografia, nesse momento de pandemia, a gente já sabe o que escolher, né? Como a Gabriela falou, tomar esses cuidados, né? Eu acho que a gente não deve dizer o que a pessoa tem que ler, mas que ela fique aberta e pensar na leveza desse momento, né? Na necessidade dessa empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, essa questão das escolhas, ela vai passar também aí por uma questão da competência leitora, né? Porque nós vamos ter leitores e leitores, né? E até mesmo quem não é leitor. E então, os leitores, na verdade, eles têm essa premissa aí de poder fazer a escolha. E nós sabemos também que, na medida que nós lemos, adentramos cada vez mais os variados tipos de leitura, nós podemos ou não nos tornar mais críticos e fazer, então, essas escolhas. Aí seria mesmo uma questão também do objetivo que eu tenho com determinadas leituras, ou qual o objetivo. Por exemplo, quando essa questão aí do isolamento social começou, eu ser bem sincera para vocês, num primeiro momento, eu até conversava aqui com a Kênia, que eu tive uma sensação assim, que a psicologia vai responder, que foi meio que de ficar congelada. Eu me congelei, fiquei meio assustada no início, aí nós tínhamos que enfrentar uma realidade diferente do que era uma realidade que a gente estava acostumado, quer dizer, que voltar para dentro das nossas casas, olhar para as nossas casas, olhar para as nossas famílias, olhar para dentro de nós mesmos e como que nós estávamos. E nesse momento aí de congelamento, eu não tive escolha nenhuma de leitura, num primeiro momento. Num segundo momento, a minha escolha já foi uma questão espiritual. Então, estou dividindo aqui com vocês algo real que aconteceu comigo, uma leitura aí espiritual. E o melhor livro que eu tinha para buscar neste momento foi a Bíblia Sagrada. E que ela está me acompanhando.
E esse momento, ele foi sendo entendido, ressignificado na minha vida, estou falando aqui na minha vida, na minha família, ressignificado, até um momento que eu falei, opa, cadê meus livros? Cadê aquela mobilidade toda do pensamento, né? E que a gente precisa, que eu precisava me envolver de novo com isso. Aí eu fui entrar lá nos meus livros e algo até surpreendente aconteceu comigo, que foi quando eu falei aí da ressignificação, os livros que eu tenho passaram a ter um significado diferente a ponto de eu querer mudar o layout dos meus livros, da minha estante. Ou seja, coisas que não é que não fossem importantes, mas elas passaram a ser mais importantes agora, neste momento. E, inclusive, estar aqui hoje faz eu ver o quanto isso realmente é significativo, por exemplo, na minha vida, a questão da leitura, porque eu estudo a respeito da leitura e da literatura um pouco, não tanto quanto eu queria, mas agora eu vou me dedicar mais para a literatura também. Mas, assim, é um momento que a gente pode e deve fazer leituras, mas eu me sinto, assim, aberta e com um pensamento bem eclético. Eu acho que nós precisamos movimentar, fazer a onda da leitura. Mas eu concordo que tem que ter as escolhas, principalmente num mundo de fake news também. Aí eu já entrei um pouquinho aqui na questão da leitura informativa, que é a primeira, que nós fazemos uma busca bem rápida e que nós precisamos nos informar. Então, assim, eu acho que a escolha já tem que começar por aí. É saber escolher o que vamos ler e até escolher, em alguns momentos, não ler ou colocar momentos para fazer determinadas leituras mais informativas sobre Covid-19, sobre questões de governo e também a gente cuidar aqui de nós mesmos, das nossas famílias, o que vai estar entrando nas nossas casas aí como informação. E na leitura a gente deve fazer isso, e quanto mais leitores nós nos tornamos, mais nós vamos ter condições de selecionar o que é fake news, o que não é, ou então, o que eu posso estar lendo agora que vai ser bom para mim, para esse momento da minha vida, ou não. Mas aí, de repente, né, como a Gabriela falou, de repente a gente faz algumas escolhas que, se eu me sinto bem também, né, de ler algo que meio que é uma leitura mais disruptiva mesmo, algo que me mostra uma outra coisa, mas eu me sinto bem para o momento, porque no momento eu me sinto bem para estar lendo 1984 de George Orwell. Por quê? Porque agora eu não estou mais naquele momento da vida que eu estava lá no início, assustada e tal. Não que eu não esteja assustada e não que eu não esteja preocupada. Porém, eu já consigo, né, consegui me tranquilizar. E até não acontecer de eu colapsar, né? Então, por que isso não aconteceu? Por quê? Porque a gente vai também em busca de outras situações aí que, para mim, envolveram sim a leitura. Bom, eu vou trazer um terceiro elemento aqui, a personalidade do leitor, né? Retomando o que a secretária falou, cada pessoa tem um nível de tolerância, um nível de prendimento na obra, né? Um nível de envolvimento, e algumas pessoas precisam da obra mais densa para ficar ligado nela, né? E algumas pessoas gostam de ficar desestruturados, porque um bom livro é aquele que muda a gente um pouco. Uhum. Depois que você termina de ler, você não é mais a mesma pessoa. Ele vai impregnando, né? Você vai se impregnando das coisas que vai assimilando. Então, realmente, é um momento da gente ter um pouco mais cuidado, não escolher simplesmente porque eu gosto desse estilo, mas também porque seria bom eu ler esse tipo de obra agora. A gente acaba se envolvendo com o personagem, muitas vezes, ele se torna quase como um parente, então a gente sente junto com ele. A gente sofre, tem ansiedade, medo, vibra, né? E isso vai passando para a gente. Acaba que também libera neurotransmissores do nosso organismo, que mudam a química do nosso organismo também, né? Então, mais um elemento para a gente cuidar. E, às vezes, é bom que a gente tenha... num tempo como esse cuidado, porque eu comecei a ler A Peste no início da pandemia. Eu busquei um livro velhinho que está em casa, todo amarelado,
E comecei. E parei, porque a leitura deveria me oferecer, eu percebi depois, um contraponto, não um reforço do que eu estou vivendo e que não é bom. Né? A gente fica um pouco angustiado, apreensivo, a gente não sabe do futuro, estamos em casa, tudo mudou. Só a mudança já nos congela. Né? Só o impacto de dizer a sua vida não é mais igual, você vai ter que se adaptar a alguma coisa nova, a gente fica um pouco parado até se começar a andar de novo. Então, eu percebi que a leitura deveria me oferecer o contraponto do que eu não queria na minha vida real. E fui para uma leitura mais leve. Eu tinha esgotado já os livros que me deixavam feliz. Eu voltei a reler, voltei a ler. Né? Comecei Jane Austen, comecei por coisas romance, com uma boa linguagem, bons argumentos. Pensei, vou focar nisso. E acabei escolhendo uma leitura leve, agradável, e que me estimulava de alguma forma, acabou me prendendo justamente pelo modo como a autora conversa com o leitor, com a gente, né? Com nós que somos leitores. Então, agora eu acho que é mesmo um bom momento para a gente pensar no que eu deveria ler, não o que eu apenas gostaria de ler. Bom, Maria Aparecida Fagundes, a Cida, ela está dizendo que está sem som. Né, dá uma olhadinha, às vezes aumenta aí o volume, né, do seu celular. Para quem entrou agora, né, nessa sala de transmissão, estamos aqui com Helena, Miriam, Kênia, discutindo leitura em tempos de pandemia. Nós estamos levando o patrimônio cultural Casarão dos Gonzaga até vocês. Helena, eu gostaria que você... Eu vejo sempre, assim, a gente participa de grupo de WhatsApp de leitura, eu vejo sempre que você está dando dicas, né, para os e-readers. E, então, gostaria que você falasse um pouco, né, sobre o livro digital. Se você recomenda, se ele é muito caro, qual que é o custo-benefício, né? A maioria tem o Kindle, ele é o mais usado porque vale a pena comprar de outra marca. Então, o que você recomenda para quem nos está assistindo sobre os livros digitais, sobre as plataformas gratuitas? Você sempre coloca lá, a Amazon ela disponibilizou tal obra. Então, ajuda a gente aí nessas novidades, nesse mundo digital, até porque a gente tem dificuldade de acesso às livrarias, às bibliotecas. Então, como que a gente vai ler, né? A gente está sugerindo aqui a leitura como um recurso para esses tempos de isolamento e distanciamento, mas e se eu não tenho livros na minha casa, né? Como é que eu faço? E nesse momento, assim, foi uma enxurrada, né, de livros gratuitos na internet. As editoras, praticamente todas, disponibilizaram alguns títulos. A grande Amazon, né, disponibilizou e ainda está disponível vários títulos. Bom, primeiro, eu não preciso de um dispositivo, ou Kindle, ou outros modelos, para ler um e-book, um livro online. Né? Basta eu ter um smartphone, que eu posso baixar aqui o aplicativo da Amazon ou outros aplicativos que irão ler o e-book. Né? Ou ele no formato em PDF, ou ele no EPUB, ou no MOB, que é o da Kindle. Mas eu fiz uma pesquisa aqui dos 4 melhores leitores digitais, e essa pesquisa foi agora, recente, 2020, dos 4 mais usados, vamos dizer assim, né? Não é porque eles são os melhores, mas são os mais usados e de acordo com o custo-benefício, né? Então, em primeiro lugar está o Kindle Oasis, que é o último modelo do Kindle, mas você consegue ler bem com o Kindle da geração 10, que foi o primeiro Kindle, que é inclusive o que eu tenho e que é ótimo. Né? Ele estava, inclusive, até a semana passada em promoção com R$100 de desconto. Então, quem pôde adquirir, foi uma boa escolha. Em segundo lugar, então, esse aqui, o Kindle Oasis, ele está como o melhor e-reader. Então, o melhor leitor, segundo essa pesquisa. Em segundo lugar, também é o Kindle, mais um modelo anterior, que é o Paperwhite, que é o melhor custo-benefício. E em terceiro, o Leve, que é da Saraiva.
é o melhor leitor para PDFs, né? Porque a gente tem as extensões dos e-books, né? O PDF, por exemplo, não dá para mim ler no Kindle, no aplicativo Kindle, né? Hoje já é possível, mas ainda não fica uma leitura tão legal. Mas o leve, ele é o melhor leitor no formato PDF. E o Kobo, que é da Livraria Cultura, ele aceita um maior tipo de arquivos. Então, provavelmente, ele aceita todos esses arquivos, né? PDF, EPUB e o MOB. Bom, mas o mais importante é você gostar, né? Ou você ter essa facilidade. Porque tem muita gente que fala... nós estamos lendo mesmo agora o livro no Clube Leia Mulheres, né? O Diário de Anne Frank. E aí ele está já disponível em domínio público... E as pessoas falam assim, não, eu não gosto de ler no aplicativo, eu não gosto de ler no computador, eu quero o livro mesmo, eu gosto do papel, eu gosto de cheirar, eu gosto de pegar. Aí eu falo, lá na biblioteca ainda tem 2 exemplares, pode ir lá e pegar. Mas essa afinidade, né, que a pessoa vai ter com a tecnologia, né? Ela pode ler pelo seu próprio celular. Mas tem aí essas opções, né, de você comprar esse leitor de e-book, que são essas 4 opções aí. Aí agora, falando de plataforma, como eu disse no início, muitas, ou acho que praticamente todas as editoras disponibilizaram livros, né, gratuitos por um período, e a Amazon continua ainda com livros gratuitos. Tem muitos sites que colocam, né, clandestinamente alguns livros gratuitos. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação ao direito do autor. Então, fora essas editoras, fora a Amazon, o que eu digo é para pesquisar através do domínio público, né? O próprio site, domínio público, tem uma biblioteca imensa de livros que você pode baixar gratuitamente. Você não vai estar aí esbarrando na lei do direito autoral. Acho que é isso. A Cleo Pereira, né, comentou aqui que a releitura também, ela nos mostra outra faceta do livro, né? Também é uma boa sugestão, aqueles livros que você leu faz tempo, estão lá na sua biblioteca em casa. Então, vamos aproveitar para fazer a releitura dele. Miriam, como ter privacidade e ambiente propício à leitura com a casa cheia, né? Muita gente está aí, as crianças estão em casa, o marido está em casa, alguns com home office. A maioria das pessoas não tem mais ajudante doméstica, né? Também tem as atividades. Como criar aquele ambiente propício para a leitura nesse tempo em que as famílias estão todas muito próximas, todas dentro de casa, ao mesmo tempo? Bom, há quem diga que consegue ler em qualquer lugar e de qualquer jeito, né? Então a gente vai ter que descobrir como que é para cada um. Na verdade, para mim, eu gosto de estar num espaço mais silencioso, mais concentrada, né? E então, eu acho que é importante, assim, até mesmo como foi citado aí a questão do home office, nessa nossa nova realidade aí de vida, né? O que acontece? As pessoas estão em casa, e é para ficarmos em casa, né? Então, as pessoas estão em casa, mas tendo coisas para fazer. Então, tem muita gente realmente trabalhando em home office e muitas vezes não tem assim como separar muito bem. E eu imagino até que deve ser bastante complicado, né? Para estar trabalhando e criança correndo, brincando, cachorro latindo, o galo cantando. Então, é bastante complicado. Mas, assim, quem já trabalha em home office, com certeza teve que criar o seu espaço de trabalho. Inclusive, a dica até é que a pessoa se ajeite para o seu trabalho, né? Então, não vai trabalhar de qualquer jeito, se ajeite para o seu trabalho. Parece que a gente, muitas vezes em casa, a gente não anda nem se preocupando muito com a questão até da roupa, muitas vezes, mas a gente ter o momento e o espaço para fazermos as nossas atividades. Então, tem as minhas atividades coletivas, como é que a gente faz? A Kênia estava me perguntando, vocês conseguem almoçar todos juntos? Sim, almoçar todos juntos, sim, mas depois cada um tem ali a questão da sua rotina, 5 pessoas em casa.
Mas, assim, ter o espaço de estudo. Então, por exemplo, um dos meus meninos está em aula, então a gente organizou assim, ó, aqui é o teu espaço de aula. Ontem precisou mudar, eu falei, não pode mudar. Mas como que não pode mudar amanhã? Eu falei, não, é o espaço, teu espaço de aula para que entenda que aquilo ali está acontecendo. E para a leitura, isso também, nesse momento, é importante que tenha. Até porque muitas pessoas também falam que sentem sono quando leem, por exemplo. Então, a gente tem que descobrir como que seria o melhor para fazer. Ler deitado ou ler recostado pode não ser conveniente nem para a sua coluna e nem para essa questão aí que, de repente, vai ficar ou com sono, sonolento, disperso, num lugar barulhento. Então, criar um espaço, né, para que faça a sua leitura. Então, nesse momento que eu vou ler, ou então que eu vou estudar, que eu vou assistir a um vídeo, a uma live, eu vou fazer isso em tal espaço da minha casa, me organizar, até comunicar a minha família, isso vai depender também da questão do espaço, mas eu acho que isso é importante para que a gente se organize e também para fazer com que esse momento seja um momento bastante efetivo de um excelente aproveitamento, né? Eu gostaria, não sei, eu acho que eu gostaria de já falar aqui nesse momento a realidade de muitas pessoas, com certeza de muitas pessoas que estão nos ouvindo, é de ter as crianças em casa. E muitas vezes crianças em fase ou que não estão alfabetizadas ou que estão sendo alfabetizadas, e que essas crianças elas estão em casa, gente, e que se nós não, como adultos que estamos em casa, se nós também não ajudarmos a conduzir esse processo de aprendizagem, vai ficar essa questão aí de uma defasagem para elas de aprendizagem. Então, eu acho que é um momento que nós, pais, família, temos para aproveitar como ajudar na condução da aprendizagem, do lúdico das nossas crianças. Então, falou de espaço, por isso eu estou aproveitando, Gabriela, esse espaço, que é para dizer assim, que, bom, como pedagoga e com ênfase a minha pedagogia na educação infantil, eu acho que é na educação infantil que tudo realmente acontece. É nessa fase aí que é das crianças, principalmente de até 10 anos, que a aprendizagem precisa realmente se dar de forma muito significativa. Então, aproveitemos o momento que nós estamos aí em isolamento e vamos trabalhar com as nossas crianças em casa a leitura. Vamos ler para eles em voz alta, vamos contar histórias, vamos convidar o vô, a avó, um tio, uma tia, quem falou dos avós ali, e para que conte uma história, faz o vídeo ou faça um áudio e mande para as crianças contando também essa ligação aí entre as gerações das crianças com os avós, acho que seria muito oportuno para este momento, até porque a gente sabe que tem um grande número de idosos, muitas vezes vivendo não só o isolamento, mas vivendo assim, muitas vezes sozinhos mesmo, se sentindo deixados de lado e muitas vezes muito temerosos também. Então, que a gente pudesse criar esse espaço de ler, de contar histórias, de deixar as crianças contarem história, de mudar o final da história, de fazer o reconto. E aí, a gente pode fazer nas nossas casas um sarau literário, a gente pode fazer um piquenique literário, a gente pode fazer uma barraquinha, um espaço de uma barraquinha, e é ali que nós vamos ler e chamar as crianças para ler. Porque mesmo as crianças não alfabetizadas, elas já nascem no mundo letrado e elas precisam desse incentivo. E nessa sociedade tão consumista que nós vivemos, é tão bonito, né, dar o melhor smartphone para o seu filho, mas muitas vezes a gente não senta para ler uma história, para ler uma poesia, para contar um causo, e que a gente poderia aproveitar esse momento para fazer. A gente pode fazer uma dramatização de uma história, uma dramatização de uma poesia com os nossos filhos. A gente pode fazer uma dancinha no TikTok, por que não pode fazer uma pecinha de teatro, uma dramatização com o seu filho? Então, aproveitemos esse espaço, porque as crianças, elas veem, sim, em nós, adultos,
elas se espelham. Então, se elas virem aí que tem livros, que tem como a gente falou aí, como que a gente fala dessas plataformas digitais, é muito interessante. O audiolivro são coisas que a gente pode e deve oferecer nesse momento. Então, a minha sugestão nesse tempo de isolamento, principalmente para quem tem as crianças, é que a gente tire um tempo aí da nossa vida, que os pais tirem o tempo, quem está mais ligado a essas crianças, para que realmente façam ali 1 hora produtiva de leitura, de reconto, de dramatização. Eu anotei mais algumas coisas aqui. É incentivar a leitura individual também, a contação em voz alta, mas a leitura individual. Também de dar continuação às histórias. Quem sabe até de uma história lida, recontada, chegar à escrita. Pode-se também chegar até a ilustração também. Fazer teatrinho com fantoches. Ou seja, tem muitas possibilidades. E que as crianças não precisam ficar diante só das telas, trabalhando com... Até mesmo recebendo só de forma passiva, elas podem criar e devem criar, e este momento é oportuno, porque com isso as famílias estarão também ajudando as escolas na continuação da aprendizagem dos seus filhos. E que é um momento que eu acho que nunca a gente imaginou, gente. Eu já tive férias bem grandes lá no Rio Grande do Sul. Dezembro, janeiro, fevereiro, as aulas voltavam em março, mas as aulas voltavam em março. E agora a gente tem aí, né, um período que, de repente, para tudo. É o que isso, né? Então, como que nós podemos ajudar aí as nossas crianças, gente? E não precisa ser só os que estão na nossa casa, não. Os nossos parentes, os nossos sobrinhos, os nossos amigos que têm crianças, estimular também para que façam uma aprendizagem significativa. Pode até chegar aí talvez até para um Masterchef infantil também, né? Fazer a leitura de uma receita e praticar essa receita. Não precisa ser só da literatura, mas a literatura, né? Tem muita coisa boa, muita poesia. E os livros ditos para crianças, não se enganem, eles são para nós adultos também. Obrigada, Miriam. Aqui muita gente acompanhando, né? E está com muitos interlocutores nesse momento, as pessoas agradecendo as dicas. Estamos aqui a Jeane, colega nossa, lá do grupo Leia Mulheres. O Aldenir, da CEMEL, também está aqui ligado com vocês. Meus confrades da Academia de Letras, o Luiz Jaquino e a Iraci também estão nos acompanhando. E Luiz Jaquino, Helena mandando aqui um beijo. A querida Teca, né, secretária de comunicação, que sem ela essa live não estaria acontecendo, porque além de toda a arte que ela criou para ajudar na divulgação, ela liberou o Claudenir, né, Claudenir, que é o cara aqui dentro da prefeitura que nos ajuda nessa estrutura. O Claudenir estava sobrecarregado com muitas atividades hoje, mas ela deu aquela força. O secretário Tiago também nos ajudou. O Samuel, esposo da Teca, mando um grande abraço para ele também. E você chegou a citar um pouco, né, dos audiolivros, né? Então a gente deixa aí a pergunta: você já ouviu audiolivros? Tem assim muitas vezes atores, pessoas famosas que gravam audiolivros. Outro dia meu filho estava me contando que existe uma leitura do Harry Potter feita pelo ator do Harry Potter, né? Então, aquela voz, olha que coisa fantástica. E aqui no Brasil também a gente tem muitas opções. Kênia, você faz parte do grupo Leia Mulheres. Há pouco a Helena tocou nesse assunto. Explica aí para o pessoal o que é o Leia Mulheres, que existe uma confusão, né? Existe uma certa confusão. Como é a sua experiência com Leia Mulheres? Como que é essa participação? Como foi essa primeira rodada, né, online de que nós participamos? E esclarecer, às vezes as pessoas confundem, pensam que o Leia Mulheres é um grupo só de mulheres. Não, é um movimento internacional e as participantes ou os participantes, eles leem necessariamente obras escritas por mulheres.
E existe, depois, daqui a pouco, vou pedir para a Helena e para a Miriam falarem um pouco também, a roda de leitura, né, que é um outro grupo de leitura da Biblioteca Josino Bretas, que aí sim nós temos uma diversidade de autores para ler. Às vezes as pessoas confundem, pensam que o Leio Mulheres é um preconceito com os autores. Então, fala um pouco dessa experiência para a gente, desse movimento Leio Mulheres. Sim, eu vou um pouquinho além. Eu vou falar da minha experiência com grupos de leitura e depois a gente chega no Leia Mulheres. Porque, principalmente, eu tenho um grupo de leitura online. É um grupo em que nós dividimos um livro em parte, quando ele é muito grande, ou vai inteiro, né, por semana. Todo sábado é no Telegram, mas tem um outro no WhatsApp também, fica aberto para o dia inteiro as pessoas fazerem comentário. Então, de vez em quando, você encontra algum interlocutor, outras vezes você coloca lá a sua mensagem, o que você acha do capítulo, e a outra pessoa comenta, porque essa possibilidade de comentar o livro é muito rica. A leitura é muito solitária. Então, muitas vezes, a gente tem aquela coisa, nossa, uau, e não tem com quem conversar. Você tem uma reviravolta na história, você tem uma relação daquela história com outra, com o acontecimento da realidade, do passado, do presente. Outras vezes é com a sua própria vida, e a gente não tem com quem conversar. Então, essa coleitura, essa leitura em grupo é muito rica, principalmente para quem briga com o livro, né? Quem briga com o personagem tem que comentar, tem que desabafar com alguém que também conheça aquele personagem. Então, essa é uma modalidade de leitura, desse que eu comentei primeiro, é uma modalidade que é totalmente online, o grupo tem mais de 170 pessoas no Brasil inteiro. Então, nem todo mundo participa, mas durante um final de semana, o sábado e o domingo, as pessoas conversam, nós conversamos sobre o livro, e, né, cada um interfere no argumento que quer, e é muito rico. E o grupo Leia Mulheres é uma outra riqueza, que é aquela possibilidade da gente ler uma obra com pessoas da nossa proximidade, né, que nós conhecemos, e, num determinado momento, sentar e conversar sobre esse livro, sobre essa obra. Então, é mais um tipo de partilha, né? E eu me afastei um pouco, então, eu tive um acontecimento em família e não participei muito bem dos últimos 2 livros, né? Fiquei um pouco por fora. Então, eu perdi a parte online, né, do Leia Mulheres. Eu estou um pouquinho fora ainda. Mas, então, eu vou passar para as duas que estão participando. Mas eu agradeço porque um dos pontos que a gente queria abordar hoje, que a gente colocou como proposta, é justamente das coleituras, das leituras simultâneas desses grupos. Então, já está dada a dica, né? A Helena, ela sempre posta, estamos lendo tal livro no grupo tal. Então, você pode procurar também no Facebook grupos de leituras. Existem vários que fazem leituras simultâneas, né? Então, combina tal livro, todos leem, e também tem os de coleitura. Os capítulos são lidos online, todo mundo lendo ali junto. Então, existem essas outras possibilidades também. O Facebook, Instagram também tem grupos assim, né? E são muito ricos. Essa conversa com uma pessoa lá do Nordeste, outra do Sul, né, de regiões diferentes, esse olhar de pessoas que são de uma outra realidade, é mais rico ainda do que a proximidade de pessoas que estão, né, que estão no mesmo espaço, né, que você. Quer dizer, mas não, é outra riqueza, na verdade, né, um outro tipo de riqueza, mas é muito válido. E, nesse momento, vários booktubers e aqueles que a gente chama de pessoas que fazem vídeos, né, influenciadores, né, influencers, eles estão formando grupos de leitura, né, para essa leitura coletiva. Então, eu tenho participado de alguns. E voltando para o Leia Mulheres, né, o Leia Mulheres, ele começou aqui em Caldas Novas em 2018, comigo, a Jeane Vieira e a Helena Tavares. Hoje, as mediadoras sou eu, Helena Carvalho, a Jeane Vieira e a Miriam Bisotto. Como a Gabriela falou, às vezes as pessoas confundem. O Leia Mulheres é só para mulheres, é um clube das Luluzinhas, né? E não é. O Leia Mulheres, ele surgiu com o intuito de lermos mais livros escritos por mulheres. Então, essa é a única exigência.
o clube lê livro escrito por mulheres. Mas a participação de todos, adolescentes, jovens, homens, mulheres, todos são bem-vindos e necessários, né? Porque são ideias diferentes que vai acrescentar no momento de leitura. E quando nós entramos em quarentena, a rede municipal de Caldas Novas, nós entramos em quarentena no dia 16 de março. E a leitura do livro, o compartilhamento, né, o encontro, seria no final de março. E aí nós decidimos fazer, né, então, esse primeiro encontro online. E eu fiquei assim, muito receosa, eu achei que não ia ser legal, pensei até, falando com as mediadoras nacionais, que é de São Paulo, elas falaram, a gente não orienta, mas deixa vocês abertos para fazer, né? E aí cada cidade colocou o seu encontro online em alguma plataforma. E nós fizemos pelo Instagram, e foi um encontro muito bacana, né, Miriam? Teve muitas participações, então foi válido. O próximo agora, nós estamos lendo o livro O Diário de Anne Frank. Muita gente ficou assim, eu vou ler um livro num momento de isolamento, sobre isolamento. Mas é um livro leve, né? Não é um livro, apesar da história ser uma história pesada, mas a escrita, acho que até por ter sido em forma de diário e escrito por uma adolescente, é um livro que em momentos você até ri, não só chora, mas você até ri. Então, o nosso próximo encontro será no final desse mês. Não será pelo Instagram, mas será por uma plataforma onde as pessoas podem entrar de forma melhor, né, do que o Instagram. Então, breve, fiquem ligados que vocês vão receber aí as notícias de como será esse nosso próximo encontro. E segue o grupo lá nas redes sociais, nós temos no Instagram, Leia Mulheres Caldas Novas, no Face também. E se alguém quiser também entrar no grupo do WhatsApp, só mandar um ok lá pelo Instagram ou pelo Face, que a gente adiciona, manda o link para adicionar. Sim, e o Roda de Leitura é um grupo que nasceu, né, dentro da Biblioteca Josino Bretas, a Biblioteca Municipal de Caldas Novas, em 2015, quando a gente fez um encontro, era um encontro de final de ano, né, só com os funcionários ali. Nós colocamos alguns livros e eu falei, cada um escolhe e me diz por que você está escolhendo esse livro. Alguns escolheram pela capa, outros porque era releitura. E eu propus, então, em janeiro, quando retornarmos, vamos nos encontrar para compartilhar essa leitura. E, então, o primeiro encontro, né, oficialmente, foi em janeiro de 2016. E esse encontro, então, acontece na biblioteca, de 2 em 2 meses, intercalando com o Clube de Leitura Leia Mulheres. Então, o mês que não tem o Roda de Leitura, tem o encontro do Leia Mulheres. E no Roda de Leitura, a gente escolhe um tema mais aberto, né? Às vezes, um gênero literário, um autor. Então, nem sempre é o mesmo livro. Leitor, exatamente, o escritor que nasceu ou fez alguma data comemorativa naquele mês. Então, é uma leitura mais abrangente, onde nem todo mundo lê o mesmo livro. Então, é uma diversidade maior no Clube de Leitura, Roda de Leitura. Até eu ouvi falar que foi interessante, né, do Roda de Leitura, que a Kênia participou no centenário, né, do João Cabral de Melo Neto, e que foi muito interessante lá na biblioteca. E ir à biblioteca também é uma possibilidade, tenho certeza, importantíssima. Visite a biblioteca Josino Bretas. Eu vou voltar lá para as crianças, leve seus filhos lá. Agora não está, né, Helena, está aberta, mas não para ficar lá na biblioteca lendo, estudando, fazendo uma pesquisa. Mas está emprestando os livros, se associe, pegue livros e vá à biblioteca. Isso é importante. E a nossa biblioteca aqui em Caldas Novas faz um trabalho muito bom aí. Obrigada, Helena, por estar fazendo essa diferença aí como diretora da biblioteca e movimentando, então, aí muitas coisas boas na biblioteca. E uma delas é a roda de leitura que a gente está falando aqui e que foi ótimo rever a obra do João Cabral de Melo Neto. Quando foi? Março, né? Fevereiro. Que a convidada foi a professora Kênia, que, nossa, fez a gente viajar na história dele.
E só complementando, né, a gente teve uma rodada que foi, a gente comemorou o aniversário de Leodegária de Jesus e também de Cora Coralina, fizemos uma edição especial. A abertura foi com a Orquestra Jovem de Caldas Novas, ali na Rua da Feira, bem em frente ao Museu dos Bonecos Gigantes. Em seguida, nós fomos ao museu para poder fazer essa discussão. Então, assim, foi multidiscutível, né, o assunto. Muito bom. E aí, aproveitando, né, para convidar as pessoas, amanhã, às 15 horas, a Rosângela é a convidada da live. Nós vamos falar um pouco como o museu pode ser seguro, né? Como a gente visitar museus, se é um espaço de segurança, falar um pouco da história do Museu dos Bonecos Gigantes em Caldas Novas. Então, a gente chama vocês aí, convida, para que sejam ligados conosco amanhã, 15 horas, nessa live com a Rosângela. Em seguida, às 18 horas, a Verônica Brum deu um abraço aqui, tem elogiado vocês, disse que está muito bom, as dicas são muito boas. E Verônica, em seguida, às 18 horas, estará aqui conosco. A Verônica, ela acabou de registrar, né, a primeira autoria da sua música, ela vem falar um pouco sobre esse início de carreira dela, né? E, lógico, a gente vai querer música, vamos querer ouvi-la também. E, para fechar, né, a nossa quinta-feira, com chave de ouro, teremos ainda a Marisa Estevão, a Juliana Prata, o Rodolfo Sproisser e o Cris estarão aqui também, fechando a noite aí com música. Então, amanhã, você que está em isolamento, em distanciamento, está com uma programação muito bacana, uma super quinta-feira. Nós começamos as lives às 15 horas com a Rosângela, 18 temos a Verônica e, em seguida, muita música boa com os melhores de Caldas Novas. Então, agradecemos aí, registramos também a presença da Hélia, também da Academia de Letras de Caldas Novas, Hélia PJ, está dando bom dia para a Miriam também. E a Cida, né? Agora o áudio da Cida está bom, ela já está interagindo bem aqui conosco. Desculpa que eu estava te cortando. É porque eu quero voltar no assunto da Leia Mulheres. Deixa eu pôr o óculos primeiro. Ai, pertinho. Desculpe, gente. Bom, perdi. Eu ia falar que o Leia Mulheres começou em 2014 com uma hashtag de uma autora que eu queria ler o nome. Walsh, alguma coisa Walsh. Não, sem o óculos eu não vou conseguir. Joana, isso. Ela fez uma hashtag Leia Mulheres 2014. E, nessa época, eu estava com um projeto, tinha começado um projeto de investigação de autoras brasileiras. Porque, quando eu trabalhei com literatura, quando eu estudei literatura no ensino médio, e trabalhei com literatura no ensino médio, eu percebi que a primeira autora que aparecia foi em 1915, era Raquel de Queiroz. Parecia que antes, nunca, jamais, nenhuma mulher tinha escrito nada em português, né, e muito poucas em outros idiomas. Então, o propósito do Leia Mulheres é resgatar essas muitas autoras do passado que nós negligenciamos, né, porque a gente deu muito mais atenção aos homens, são autoras excelentes. E muitas autoras de hoje que também não têm espaço ainda, né, enquanto o espaço publicam uma tiragem pequena de livros, porque elas têm que arcar muitas vezes com a sua tiragem de livros. O espaço ainda é muito masculino. E existe uma riqueza muito grande na literatura da mulher, porque é uma literatura diferente, é um olhar diferente. Nós não somos iguais. Nós temos os mesmos direitos, mas nós não somos iguais. O olhar da mulher é outro, né, para as mesmas coisas, para a guerra, para a lida familiar, para o romance. É diferente. Então, esse resgate e esse voltar, inclusive, me fez descobrir várias autoras brasileiras que publicaram somente em jornais, né, panfletos, pequenos textos, algumas pouquíssimas com livros, algumas em folhetinhos até religiosos. E elas existem, né, mas elas não vão para os livros de literatura para ensino, o que é uma dó, uma pena. E muitas até uma delas é a Maria Carolina de Jesus, né, que é conhecida como a primeira mulher negra a escrever um livro, né? A publicar um livro. E ela está aí na lista das nossas próximas leituras do Leia Mulheres.
parabéns às mulheres escritoras. Né? Kênia, o Evaldo está te mandando um abraço e fazendo a melhor declaração que uma professora pode ter, que você foi uma das principais responsáveis pela formação de leitor dele. Isso Obrigada, é maravilhoso. Evaldo. E vindo do Evaldo, melhor ainda, porque o Evaldo é uma pessoa super sincera. Eu gosto muito da seriedade daquilo que ele diz, né? Da integridade moral que ele tem, da autenticidade dele, que é o que apaixona todos nós, amigos dele. É incrível. O Evaldo é um amigo hoje, um grande amigo. Obrigada, Evaldo. E também agradecer a participação da minha professora Rita Barbudiani. A Rita foi minha professora. Ela, por 30 anos, ela é professora aposentada da PUC Goiás, por 30 anos trabalhou leitura, trabalhou escrita, foi a minha orientadora de TCC em 92, na minha graduação, e depois se tornou uma colega de trabalho, né, nos anos em que estive, nos meus 22 anos de PUC. Ela foi minha colega, então, muito bom, autora, escritora também. Está online, estamos muito honradas aí com a sua presença, professora Rita. Bom, para a gente finalizar, né? Infelizmente, dá vontade de ficar aqui ouvindo vocês o dia inteiro e muitas pessoas interagindo. Para finalizar, eu gostaria, então, da percepção de vocês, o que vocês pensam em acrescentar às pessoas que estão em casa acerca desse tema, né? Leitura em tempos de pandemia. Eu até trouxe aqui o Roger Chartier, que foi assim, o papa na discussão entre livro físico e o livro digital. Eu estive em uma palestra dele na UFRJ e ele reforça muito bem isso, né? E ele deixa claro sobre essa coexistência entre o livro físico e o livro digital, né? Que o livro físico não vai acabar e que o livro digital também não vai destruir esse amor que a gente tem por escrever, por pegar, por sentir a textura do livro, que eles vão coexistir. Eu achei interessante, né, trazer nessa obra dele, Aventura do Livro ao Navegador, justamente para reforçar isso. Nesses tempos, a gente percebe, muitas vezes a gente lê obras, né, principalmente naqueles primeiros dias, aqueles dias em que a Miriam disse que ficou congelada, aqueles dias que a gente pensou, nossa, nada mais vai abrir, e agora, né, o que eu faço? O livro digital foi uma excelente opção, e o livro físico também tem nos acompanhado, como você também disse, nas horas solitárias. Então, gostaria aí que vocês fechassem esse ciclo, nessa discussão sobre leitura em tempos de pandemia. Humberto Eco escreveu um livro com este título, Não Contem com o Fim do Livro. Né? Na época que começou a surgir aí os e-books, né? E uma pesquisa recentemente é que todas as pessoas que baixam o e-book ou até compram, né, o e-book, lá na frente elas compram um livro físico. Então, o livro físico ele está assim na nossa vida, né? Desde sempre e vai continuar. E eu encerro dizendo, vamos disseminar o vírus da leitura. Podemos aproveitar, então, esse momento duro, né? Tempos de quarentena por conta dessa pandemia, para valorizar os livros e a leitura interativa. Né? As leituras coletivas, as leituras compartilhadas, os encontros, mesmo que online. Né? Vamos disseminar esse vírus, porque é a única e maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? Que é o conhecimento e a leitura. Todas as outras coisas que nós dermos para eles, física, isso pode ser levado com o tempo e gasto. Mas o conhecimento, a leitura, essa vai ficar para sempre. Bom, falar de leitura num lugar lindo como esse casarão, nossa, gostoso demais. Foi ótimo ter estado aqui, né, nesse momento, nessa manhã. Quando eu falei a questão do congelamento, pense, morar em Caldas Novas e ver Caldas Novas parado dá uma tristeza no coração, né? Mas as coisas estão já se modificando e creio que vai ficar tudo melhor. Bom, para mim, eu tenho convicção de que a leitura ela é realmente importante e potente aí na construção e no desenvolvimento das pessoas. E que quanto nós tivermos
melhores leitores, né, mais proficientes, que sejam realmente capazes de ler, compreender, entender e conseguir até escrever, falar sobre o que ele leu, né, com outras pessoas, é certeza de que o nosso país terá tudo para melhorar. E eu vi uma mensagem aí no WhatsApp, eu não sei a autoria, mas assim, eu achei muito pertinente para esse momento aí de pandemia, que diz assim, ó, e assim eu vou encerrar minha fala. Eu descobri que eu posso viver sem viajar, sem ir a um restaurante, sem fazer compras, mas também eu descobri que eu preciso de música, que eu preciso de bons filmes, séries e de ler livros para me alimentar diariamente. Então, novo momento aí na nossa vida, mas podem ter certeza de que quanto mais lermos, mais formos tomados por esse bichinho aí da leitura, nós vamos querer mais, vamos avançar, vamos nos tornar mais críticos e vamos adentrando aí diferentes gêneros textuais também. Então, o importante é a gente começar, eu falei aí num movimento, numa onda que é preciso a gente fazer de leitura, alguns, né, até mesmo como eu, confesso, mais na questão do livro físico, mas eu saio daqui com a certeza de também que eu vou me abrir para essas outras plataformas aí de portadoras do texto também. Bom, eu vou deixar o meu conselho. Leia. Leia o que você gosta, leia coisas que você não conhece, não tenha medo de experimentar. Nem plataformas diferentes, nem temas diferentes, ouse. Aproveite o tempo que você tem agora, quem tem tempo, e se você está sobrecarregado com o serviço da casa, negocie. É importante isso. Né? Sempre há mais pessoas na casa e o que sobrecarrega é a quantidade de pessoas e serviço. Então, negocie tudo. Negocie seu horário, negocie seu tempo, negocie as atividades da casa, as atividades que você tem para fazer. Mas não tenha medo. Porque a leitura, se você não gostar, fecha o livro, para, não tem problema. Você não é obrigado a terminar o livro porque começou. Não faça isso com todos os livros, né? Começar e parar. Né? Não gostou daquele estilo, mude. Mas termine alguma coisa. É bom também, é importante. E curta o seu tempo, aproveite o tempo para fazer coisas que a gente não tem como fazer em outras épocas. Né? Porque nós sempre temos uma atividade fora de casa, alguma coisa que a gente sai, gasta uma tarde inteira, né, e não faz nada. Então, agora que nós estamos em casa, aproveite o seu tempo. Se você lê em plataforma digital, às vezes a gente tem indicação dos médicos, né, oftalmologistas, diminua um pouco a luz, se te incomoda um pouco, né, escureça um pouco o papel, cuide também da sua saúde, mas faça mais. Desde as primeiras leituras, a gente encontra dicas lá do século XVII, XVIII, escritas, dizendo assim, não leia o dia inteiro também. Faça uma caminhada, tome um café, converse com as pessoas, faça pausas. O seu corpo sofre quando o nosso corpo sofre quando ficamos numa mesma posição o dia inteiro. Então, a leitura é boa quando a gente faz uma pausa e pensa, né, sobre o que está lendo e faz outras coisas, e exercita o corpo um pouquinho. Então, faça essa alternância de atividades, porque isso também é muito bom. E leia. Isso é bom. Ler sempre nos torna uma pessoa diferente. Bom, agradecendo aí a Dina, a Núbia, a Márcia Edna, né, professora, que estiveram presentes aí o tempo todo nos acompanhando. Um abraço para a Cléo, para a Juliana, para a Viviane também. Todos aqueles, né, que nós já citamos aqui ao longo, né, nossa confreira Iraci, continua aí conosco. A equipe da Secretaria de Cultura, Wilton, Vivian, Bebel, Elisa, que estão participando, acompanhando e que prepararam aqui esse lindo cenário para vocês. Mais uma vez ao Claudenir, que desde as 8 horas se está montando aqui, né? Eu estou me achando muito chique. Iluminação, mesa de som, toda a estrutura realmente de uma grande live. Nós somos Gustavo Lima da leitura, uma grande live para estar com vocês, para compartilhar esse momento com vocês. Agradeço demais a Helena, Miriam e Kênia por ter deixado os afazeres que vocês têm
e estado aqui, né, trazendo um pouco aí de novas ideias para as pessoas fazerem em casa, né, piquenique literário, barraquinha de leitura, cantinhos de leitura, conhecimento partilhado, que ainda é muito importante. Obrigada por compartilhar toda essa bagagem, esse conhecimento que você tem. A Helena, ela tem levado a cultura para cada pedacinho de Caldas Novas. Eu costumo dizer que ela é uma grande embaixadora da cultura. Ela leva leitura, ela leva conhecimento, ela não se esquece de nenhuma data comemorativa, de nenhum aniversário de escritor, né? Então, ela está sempre aí nos lembrando, nos instigando, nos provocando a ler cada vez mais, a cuidar ainda melhor da cultura. E ela é secretária do Conselho Municipal de Cultura, então agradeço também que, de certa forma, o Conselho está aqui presente. Obrigada a todas. E desculpe, né, se eu esqueci de agradecer alguém, é porque realmente o momento está tão produtivo e a gente começa a viajar nessas ideias de vocês, a entrar nesse universo que vocês nos levaram, e pode ser que eu tenha esquecido de agradecer alguém. Mas muito obrigada principalmente a você que esteve ligado conosco nesta manhã, a esse tema. Então, leitura em tempos de pandemia se encerra aqui, e até amanhã às 15 horas.